Gente, a mensagem de hoje é uma das mensagens que preocupa muito, que treme muito as minhas pernas, me assusta demais quando eu vou pregá-la e me dá um certo temor diante de Deus, porque talvez a gente entre numa área que não seja uma área tão pastoral assim diante de uma sociedade que pensa apenas na questão de outros tipos, outros meios de cura que podem acontecer. É uma mensagem que eu já preguei uma vez na igreja que eu estava pastoreando anteriormente, e eu vinha relutando para pregar essa mensagem esse ano. Mas depois de caminhar com vocês 8 meses e conhecendo um pouco a história de cada um, conhecendo a realidade de cada um, sabendo de que há pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa, Deus colocou no meu coração esse desafio de trazer essa mensagem essa noite. E também pode parecer uma mensagem que não tem nada a ver com você. Não é o momento que você está vivendo hoje, não é a sua realidade. E aí então talvez você pense, por que pregou sobre isso hoje à noite? E aí, quando nós olhamos a criação de Deus, a criação perfeita de Deus, como Deus criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, nós conhecemos a história da queda, quando o homem procurou por si mesmo, andar nos seus próprios caminhos, fazer suas próprias escolhas. A partir daí, o homem começou a sofrer a ação e a reação do pecado na sua vida. E como consequência disso, o homem começou a viver as enfermidades no seu próprio corpo, na sua própria alma, nos seus próprios sentimentos, na sua vida espiritual. Então nós herdamos como consequência do pecado, como herança do pecado, a possibilidade de enfrentarmos as diversas enfermidades. Então todos nós somos sujeitos a enfermidades. E essas enfermidades podem ser consequência do tempo da nossa vida. Pode ser consequência das escolhas e do estilo de vida que nós estamos vivendo. Pode ser também diante dos relacionamentos conturbados que nós vivemos no nosso século. Então são diversas enfermidades que você e eu vivemos e experimentamos ao longo dos nossos dias, que são necessárias então nós olharmos o que isso está gerando em nós e como nós podemos vencer ou trazer a cura sobre nós dessas enfermidades. E eu pesquisei na época algumas frases mais ditas no contexto cristão, no contexto evangélico, quando pensa-se na questão de enfermidade e espiritualidade, que são frases constantemente ditas. Não são frases verdadeiras, mas são constantemente ditas e com certeza alguma delas você já ouviu. Como por exemplo, não podemos pedir a Deus que nos cure. Não devemos orar, seja feita a tua vontade, e sim, exijo a cura. Enfermidade é vontade de Deus para a minha vida e tenho que aceitá-la. É castigo de Deus. Deus jamais se importa com cura física. Ele quer mesmo um espírito puro. Deus, o diabo, é o protagonista de todas as enfermidades. O crente mesmo, não fica doente, porque doença é consequência do pecado. São frases que são ditas diretamente ligadas às nossas enfermidades, quando nós pensamos na nossa relação pessoal com Deus. E esses tipos de afirmações têm apenas gerado mais enfermidades em nós. Quando nós pensamos que a enfermidade pode ser um castigo de Deus, quando a enfermidade pode ser o diabo como protagonista, como uma vontade de Deus que eu não posso pedir a cura, ou diante de um Deus que pode todas as coisas, eu exijo dele a cura, eu começo a sofrer ainda mais as consequências dessa enfermidade. Isso tem levado pessoas a desanimarem, a desistirem, e tantas outras vezes, querendo abandonar a sua própria vida. Queridos, talvez você não esteja com uma enfermidade física, mas nós sofremos não apenas de enfermidades físicas. Nós sofremos enfermidades emocionais, espirituais, enfermidades morais, e nós cremos e precisamos buscar em Deus a cura das nossas enfermidades. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11.
a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. O capítulo 18 apresenta Isaías, no versículo 3, da seguinte maneira: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos do que o Senhor ordenara a Moisés. O capítulo 18 nos apresenta um rei extremamente dedicado ao Senhor, um homem que temia profundamente a Deus, um homem que entregou os seus dias, entregou o seu reinado, entregou a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor. Alguém que experimentou ao longo da sua caminhada a própria presença de Deus, o livramento de Deus. Constantemente ele buscava a presença do Senhor em oração. Nós encontramos então um rei totalmente consagrado. Mas o texto começa dizendo: naqueles dias, após vencer um exército poderoso, após ser colocado como um homem que temia o Senhor, ele recebe a notícia que a sua enfermidade era para a morte. Mesmo depois de tanto tempo consagrando a sua vida a Deus, ele recebe a notícia: a sua enfermidade o conduzirá à morte. Imediatamente Ezequias se vira para a parede e começa a falar com Deus, começa a orar, começa a expor a sua vida, começa a clamar pela graça do Senhor. A partir daí, queridos, começa um diálogo entre Deus e Ezequias por intermédio do profeta. É Deus falando ao profeta, o profeta dando a palavra a Ezequias, Ezequias orando a Deus e Deus falando com o profeta. E esse diálogo vai acontecendo ao longo do texto. E através desse diálogo, nós podemos entender e conhecer o caminho que Deus usa, o caminho de Deus para a cura das nossas enfermidades.
O caminho que Deus usa para curar a sua enfermidade e a minha enfermidade, como da mesma maneira utilizou para curar as enfermidades de Ezequias. Quando nós olhamos como um texto como esse, um rei profundamente entregue ao Senhor, dependente ao Senhor, mas chega a notícia que ele está enfermo, eu aprendo a primeira lição, que a realidade da enfermidade alcança a todos. A realidade da enfermidade alcança a todos. Queridos, nós já falamos aqui que o rei era consagrado, que o rei acabara de vencer uma batalha com a ajuda do Senhor, com a mão divina de Deus. Era alguém que voltava para casa e reunia os seus liderados dizendo: nós vencemos mais uma guerra, o Senhor está do nosso lado, o Senhor batalhou, mandou um anjo e nos livrou do inimigo. Mas de repente ele recebe o profeta, e queridos, você que recebe o pastor na sua casa, sabe como é importante a presença de um líder espiritual. Como você recebe com a expectativa de receber coisas boas. Agora imagina depois de vencer uma guerra. O profeta Isaías está aí na porta, rei. Deixa entrar. E ele chega e fala: rei, a sua enfermidade vai o conduzir à morte. Todos nós somos sujeitos à enfermidade. E como nós já falamos, existem diversos tipos de enfermidades. Uma enfermidade espiritual, uma vida que não levamos de santidade diante de Deus, de escolhas corretas diante de Deus, enfermidades físicas, enfermidades morais. Queridos, nós vivemos a enfermidade, e como nós falamos no início, uma das frases que a enfermidade é vontade de Deus. A enfermidade nunca foi e nunca será a vontade de Deus para a nossa vida. Ela é permissão de Deus. Deus permite que nos deparemos com a enfermidade, enfrentemos a enfermidade, mas Deus em nenhum momento vai castigar o ser humano com uma enfermidade. E aí Ezequias entende isso, compreende isso, e mostra a nós dois caminhos, que você e eu podemos escolher um dos dois, diante da enfermidade. O primeiro caminho é entregar-se por completo. Esperar a morte. Entregar-se por completo. Esperar a morte de um relacionamento, a morte do nosso casamento, a morte dos nossos sonhos, a morte de uma expectativa maior de felicidade, de encontrar, de poder restaurar a nossa vida, ou um segundo caminho, que é o caminho pela cura, o desejo da cura. E é esse segundo caminho que Ezequias escolhe. E ele se coloca em oração diante de Deus. Versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Primeiro que nós aprendemos, a realidade da enfermidade alcança a todos. Nenhum de nós estamos imunes às enfermidades que o mundo hoje possui. Queridos, a segunda lição, quando ele ora, ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele faz a sua oração, e é interessante que quando nós recebemos notícias ruins, quando nós nos deparamos com a realidade da enfermidade, nós nos desesperamos, o nosso coração fica vazio, fica uma dor, nós não compreendemos e não sabemos o que fazer. E Ezequias então busca a presença de Deus, e quando ele busca a presença de Deus na sua oração, ele lembra algumas coisas importantes. Senhor, eu fui fiel a minha vida inteira. Eu andei em fidelidade, eu andei em integridade. Toda a minha vida foi apenas exclusiva para o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Ezequias não faz essa oração de uma forma de lamentação. O que me adiantou andar com Deus, servir esse Deus, buscar a presença desse Deus? O que me adiantou liderar esse povo a minha vida inteira, fazendo com que eles temessem a Deus, se agora eu enfrento uma enfermidade? Não foi por lamentação que ele fez essa oração. E também não foi de forma alguma para exigir a cura. Ele não ora diante disso e fala: Senhor, agora, já que eu andei dessa maneira, eu exijo a cura. Eu preciso e exijo essa cura do Senhor. Ele não lamentou. Ele não exigiu a cura. A oração que ele faz é uma forma de demonstrar que ele crê que Deus esteve ao seu lado todo o tempo da sua vida. Durante todos os dias, Deus esteve ao lado dele.
E diante deste momento, ele pode acreditar que Deus há de permanecer do lado dele. Senhor, se eu andei em fidelidade, se eu andei em integridade, o Senhor cuidou de mim todos os dias da minha vida. Essa enfermidade, o Senhor estará cada dia do meu lado. E aí eu entendo com a oração de Ezequias, é que a possibilidade da cura existe. A possibilidade da cura existe. Queridos, o que nós aprendemos nessa oração de Ezequias, a primeira coisa, que a fidelidade de Deus está conosco todos os momentos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, nós podemos até ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Não pode negar a si mesmo. Queridos, quando nós olhamos uma realidade como essa, a presença de Deus ao nosso lado, a importância de Deus do nosso lado, a importância que nós temos para Deus. É interessante que diante de uma enfermidade, diante de uma situação de crise familiar, de crise espiritual, de crise moral, parece que Deus sai de perto de nós, vai para longe de nós, e nós nos sentimos as pessoas menos importantes para Deus. Mas Ezequias reconhece a presença de Deus ao seu lado e sabe da importância que ele tem para Deus. Queridos, nunca esqueça isso na sua vida. A importância que você tem para Deus é tão grande que ele entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, para sarar as nossas enfermidades. Ele deixou Cristo naquela cruz. Como o Lelo falou aqui, ele sabia que não poderia descer, porque nós não poderíamos subir naquela cruz, porque nós não teríamos condições de curar as nossas enfermidades, mas ele permaneceu ali. É a certeza que Deus ouve o clamor e está disposto e tem disposição para nos curar. Esta oração nos dá plena confiança que Deus ouve a nossa oração e está à disposição para nos curar, para cuidar de nós, para tratar do nosso coração, para tratar da nossa vida. Queridos, diante dessa realidade eu preciso entender que a cura é possível sempre. A cura é possível sempre. Eu não posso abrir mão diante de uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional. Eu não posso abrir mão da minha vida. Eu não posso abrir mão dos meus relacionamentos. Eu não posso abrir mão das expectativas que eu tenho, dos sonhos que eu tenho. Porque simplesmente a cura é possível. E buscá-la é necessário. Buscá-la sempre é necessário. Queridos, quando nós enfrentamos alguns tipos de enfermidades, o que nós como pastores mais ouvimos é: pastor, para mim não tem jeito mais. Pastor, para mim já não tem razão de ser. Pastor, não adianta que nada vai mudar. Há anos eu estou enfrentando essa realidade. Pastor, olha para mim, parece que é melhor eu ir embora, eu morrer, do que eu continuar aqui. Mas quando eu entendo que Deus ouve a minha oração e tem disposição para ministrar a cura, eu preciso entender que eu preciso continuar buscando a cura. E que nós precisamos ter a certeza que Ele ouve e nos dá e cura a nossa vida. E esse desespero deve gerar em nós uma esperança. O Coral falou aqui, num dos textos, que fala exatamente isso. Que nós podemos até ser afligidos, ser maltratados, mas nós iremos renovar dia a dia. Nós poderemos até enfrentar as enfermidades, mas sabemos que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e como águias voarão mais alto. E aí eu preciso olhar para a minha vida e saber que eu preciso nutrir dia após dia essa minha esperança. Nutrir diariamente essa esperança e entender que a cura é possível. Mas infelizmente nós ouvimos os falsos profetas, nós ouvimos a nossa própria lamentação, nós ouvimos aquilo que não devíamos ouvir e achamos que para nós não tem jeito mais. Aprenda a ouvir o profeta que vem de Deus. Aprenda a ouvir aquele que diz que a cura é possível. Porque Deus está com você, Deus está do seu lado. E nós precisamos crer profundamente nisso. E ele só faz essa oração porque ele tinha uma certeza do coração de Deus. Que é a terceira lição. O propósito da vida prevalece sempre. Deus não nos fez para a morte, Deus não nos fez para destruir os nossos sonhos, não nos fez para destruir, nos fazer relacionamentos conturbados. O propósito da vida prevalece. Steve Jobs, grande criador, homem conhecido mundialmente, faleceu há algum tempo atrás,
Mas ele disse uma frase que eu marquei e quis colocar aqui essa frase, que diz o seguinte: quando eu recebi a notícia que teria poucos anos de vida, entendi que seria o tempo que teria para continuar criando. Quando eu recebi a notícia que teria poucos anos de vida, eu entendi que seria o tempo que teria para continuar criando. E os seus produtos continuam sendo lançados no mercado. Da mesma maneira, Deus chega para ele e diz assim: olha, põe em ordem a tua casa, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Aí Deus vem e fala: olha, põe em ordem a tua casa, no final do versículo 1. Você vai morrer, mas saiba que o propósito primordial de Deus, o primeiro propósito, é que a nossa vida prevaleça. Queridos, Deus não nos fez para desistir da nossa vida. Deus não nos criou para desistir dos nossos sonhos. É por isso que Ele nos convida a planejar, a fazer planos e buscar nele a resposta de todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu entendo que a enfermidade não é um mal em si mesmo, mas ela pode ser transformada por Deus em algo que vai ser produtivo na nossa vida. É quando Davi passou pelo deserto da sua vida, é quando Davi enfrentou os piores momentos da sua vida, as piores enfermidades. Foi exatamente nesse momento que ele escreve os Salmos. É diante dessa realidade da vida que ele via que tudo partia da sua mão, tudo fugia do seu controle. É neste momento que ele escreve os Salmos, que você e eu gostamos tanto de ler, porque fala a nossa alma, fala ao nosso coração, nos dá um entendimento da vida diante das crises. O propósito da vida sempre vai prevalecer. C.S. Lewis diz o seguinte, que na doença Deus grita conosco. É na doença que Deus grita conosco. Ela ajuda os homens a lembrarem da sua limitação. Ela nos ajuda a lembrar que nós somos limitados. Porque nós temos uma síndrome de super-heróis, de achar que nada vai nos parar, que nada pode nos deter, que nada vai impedir que eu viva a vida da maneira que eu estou vivendo, fazendo as escolhas que eu quero fazer. E aí quando eu enfrento a enfermidade, Deus grita comigo dizendo: olha, lembre-se da sua limitação. Lembre-se que pequeno você é. Lembre-se que os seus dias são contados e cabe a mim determinados. A doença nos grita, que faz com que nós pensemos com seriedade sobre Deus e a nossa eternidade. Faz com que pensemos com seriedade sobre a nossa relação com Deus e a nossa eternidade. Infelizmente, nós costumamos dizer que se não vem por amor, vem pela dor. Eu não gosto dessa frase, eu prefiro entender que Deus sempre me chama pelo amor. Sempre vai me chamar pelo amor. Eu estando bem ou estando enfermo, Deus sempre vai me chamar por amor. E aí é interessante pensar nisso, porque quando nós olhamos a nossa relação com Deus e começamos a pensar com mais seriedade, e diante das enfermidades, diante daquilo que nós estamos perdendo na vida, levamos sim a pensar um pouco mais sobre a nossa relação com Deus. E aí vem logo na nossa mente: eu preciso voltar para Deus, eu preciso andar de forma mais consagrada a Deus, eu preciso estar na presença desse Deus. A doença nos grita também, ajuda a testar a autenticidade da religião dos homens. Ou seja, ensina você e eu a testarmos a nossa fé. Será que nós realmente cremos em Deus? Será que nós realmente, diante da enfermidade, nós vamos demonstrar se nós temos realmente uma fé em Deus, como Ezequias declara que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e buscou a presença de Deus? Porque tantas vezes, diante daquilo que nós enfrentamos, a nossa fé enfraquece, nós deixamos de buscar, deixamos de acreditar, e quantas pessoas abandonam o caminho da fé, pelo simples fato que enfrentaram um momento difícil na sua vida, enfrentaram um momento de adversidade, um momento de perda, um momento de dor, um momento de enfermidade, e viraram as costas e foram embora. Mas a doença precisa me trazer à memória, e gritar comigo dizendo: olha, usa a sua fé, usa a sua fé. E ela nos traz algumas obrigações. A primeira delas, uma real preparação para nos encontrar com Deus. Uma real preparação para nos encontrar com Deus. Queridos, talvez
nós olhamos tanto para este mundo, olhamos tanto para a nossa própria vida, que nós caímos no erro daquilo que o apóstolo Paulo diz, que se a nossa esperança estiver limitada a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E você há de concordar comigo que esta é a razão de muitos de nós e muitos pelo mundo estarem enfermos. Porque a esperança está limitada a este mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa claro que o sofrimento do mundo presente nem se compara à glória que há de vir. E essa expectativa do que nós iremos herdar em Deus, a restauração completa, precisa encher o meu coração e entender que neste mundo, Deus quer que eu continue andando com Ele, continue convivendo com Ele, continue acreditando na cura da minha alma, na cura das minhas enfermidades. Um dia perguntaram a um amigo meu assim, olha, você falou que você vai morrer e vai para o céu, tem certeza disso? Ele falou assim, olha, eu não tenho medo da morte, mas eu não tenho pressa para morrer. E nós temos que ter essa fé, que nós não temos medo da morte, que o apóstolo Paulo fala que morte para nós é lucro, mas eu não preciso ter pressa para morrer. E talvez você vai falar que não tem pressa para morrer, mas queridos, quantas vezes na vida nós achamos que para nós a vida acabou? Que nós não vamos fazer mais nada, eu vou continuar do jeito que eu estou, vou trabalhar, vou voltar para casa, vou dormir, acordar outro dia, vou trabalhar de novo, voltar para casa e vou dormir, eu não quero mais nada, eu vou apenas sentar e esperar o meu dia chegar, e eu espero que eu esteja encostado num barranco para morrer encostado. Mas a verdade é que o propósito da vida sempre vai prevalecer. O propósito daquilo que Deus colocou na nossa vida, Ele não permite que você e eu abramos mão daquilo que Ele nos deu, simplesmente porque enfrentamos um momento de enfermidade na nossa vida. Nós vamos aprender a confiar e crer mais nos milagres de Deus. É na hora da enfermidade que eu vou aprender a acreditar mais e valorizar ainda mais o meu relacionamento, os meus relacionamentos. Eu vou crer no milagre de Deus, eu vou crer na cura de Deus e vou aprender a valorizar mais os meus relacionamentos. É interessante assim que quando a gente pega uma enfermidade um pouco mais grave, alguma coisa mais séria, a primeira coisa que vem na mente são os nossos filhos, é a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo. É a hora que nós pensamos assim, eu preciso aproveitar mais tempo com eles. E se Deus me der mais anos de vida, eu vou investir na vida deles. E nós esquecemos disso ao longo dos nossos dias. Nós achamos que precisa acontecer algo para que eu valorize os meus relacionamentos. E aí, infelizmente, a enfermidade vai gritar isso com a gente. Olhe mais para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ame mais, cuide mais, invista mais tempo na vida delas. E por último, queridos, a ação de Deus diante do clamor pela cura. Nós já aprendemos que a enfermidade, todos nós estamos sujeitos a ela. A cura é possível a nós. E que a cura é possível, a propósito da vida prevalece. Aquilo que nós temos como sonhos, como expectativas, sempre vai prevalecer. E a última ação de Deus diante do clamor pela cura. Quando eu olho o ministério de Jesus, a vida pública de Jesus, o que eu mais encontro são pessoas enfermas procurando a presença dele. Era para ouvir a palavra, era para tocá-lo, era para serem tocadas. Elas gritavam de uma maneira longe, elas gritavam para que Jesus ouvisse o clamor delas. E o tempo todo eu entendo que essas enfermidades afetavam diretamente nessas pessoas, primeiro, os relacionamentos delas. Se elas gritavam, é porque elas estavam longe. Elas estavam longe não por escolha delas. Elas estavam longe porque o tipo da enfermidade que elas tinham afastava elas das pessoas, a religião oprimia, a religião excluía, e elas tinham que viver longe da presença das pessoas. E elas clamavam por cura, porque elas precisavam restaurar o relacionamento delas. Precisavam restaurar a dignidade delas. Eram pessoas que eram rejeitadas, pessoas que eram humilhadas, e elas perdiam o valor de ser humano para todas as pessoas. Restaurar a dignidade, a exclusão religiosa. E eu vi uma frase que diz assim, um comentário de um psicólogo: as doenças que mais crescem são as psicossomáticas.
gerada por relacionamentos conturbados, solidão, frustrações, falta de perdão. A reação das pessoas diante dessas enfermidades é isolamento, baixa autoestima, desvalorização da vida e, muitas vezes, o desejo da morte. São essas enfermidades que assolam a nossa sociedade. Não há diferença aquela época de Jesus. Não há diferença as enfermidades daquele tempo. Talvez você não tenha lepra e aí seria necessário tirar você do meio da multidão. Talvez você não seja alguém que é coxo há tanto tempo e por isso você não pode conviver com pessoas. Talvez não seja uma enfermidade tão grave assim. Mas, queridos, algumas enfermidades têm nos afastado de pessoas. Algumas enfermidades têm nos levado ao isolamento, à frustração, têm nos levado ao distanciamento ou ao total afastamento daquilo que Deus tem preparado para nós. E cada vez mais nós começamos a ficar em casa, preferimos ficar no nosso lar, porque ali eu me sinto bem, não vou ser julgado pelas pessoas, ninguém precisa saber dos meus problemas, e aí eu vou cada vez mais me afastando, me isolando, me sentindo rejeitado pela multidão, rejeitado pela igreja, rejeitado por Deus. E aí eu entendo cada vez mais que eu preciso me afastar de tudo isso. Mas graças a Deus que Jesus curava, Ele ouvia o clamor e curava cada pessoa que clamava por Ele. Nenhuma das pessoas, quando eu leio o Evangelho, voltou para casa de mãos vazias. Mas eles foram curados, foram tocados por Jesus. E eles puderam voltar para casa, abraçar a sua família, voltar para casa e voltar ao mercado de trabalho tranquilamente. Poder voltar ao templo e adorar ao Senhor. Quantas curas nós vemos, que a primeira reação deles era entrar saltando no templo. Porque o coração era cheio de expectativa, de voltar à sua vida, voltar à sua dignidade, voltar a andar com Deus. E eu sei que muitos de nós vivemos essa mesma expectativa. Com a ação de Cristo diante dos clamores, a primeira coisa que Cristo sempre fez foi curar as feridas emocionais. Curar as feridas emocionais. Ele declarava perdão. Perdão. Vai, tua fé te salvou. E o perdão era muito mais do que a restauração da pessoa com Deus, mas era a restauração dos seus relacionamentos, da sua dignidade, a restauração de relacionamentos e restauração da dignidade. Era assim que Cristo trabalhava, era assim que Cristo fazia, curando primeiro as feridas emocionais, e Ele também curava as feridas físicas, tocando nas pessoas. Ele tocava no leproso, Ele tocava naquelas pessoas rejeitadas pela sociedade, pela religião, porque Ele mostrava o amor que Ele tinha para com cada uma delas. Ele curava proferindo as suas palavras. Quando Ele fala do servo do centurião, volta para casa que o teu servo está curado. Ele falava, olha, vai, não peques mais, sua alma está curada. Através da palavra Ele curava pessoas. E queridos, Ele também curava usando meios naturais. Meios naturais. Era um cuspo, era lama. Ele utilizava coisas naturais para curar a vida das pessoas. É da mesma maneira que Deus age na vida de Ezequias. É o mesmo processo da cura, é o mesmo processo da resposta, do clamor que Ezequias faz pela cura. É o mesmo processo, é a cura primeiro das feridas emocionais e depois a cura física dele. A primeira cura emocional é Deus ferindo os inimigos dele. Deus sabe que aquelas pessoas oprimiam, aquelas pessoas se levantavam e o castigavam. E ele precisava de uma restauração da sua alma. E Deus diz para ele assim, olha, fique em paz que eu entregarei o povo assírio nas tuas mãos. Eu entregarei o inimigo nas suas mãos e você vai viver tranquilamente e em paz. Eu vou fazer a cura dessa ferida na sua vida, prometendo fidelidade e presença. Eu vou estar do seu lado. Eu vou estar do seu lado por amor do meu povo, por amor do meu nome, por amor de Davi, eu estarei do seu lado. Fidelidade e presença, dando-lhe 15 anos a mais de vida. Não para viver à toa, mas para viver com propósitos. Isso é a maneira que Deus cura profundamente a nossa alma, nossas feridas emocionais, quando eu entendo que eu estou neste mundo, não à toa, mas Deus tem profundos propósitos para mim.
Deus tem sonhos para a minha vida. E aí eu gosto quando as pessoas escrevem assim nessas redes sociais: o meu Deus não é Deus de sonhos, mas é um Deus de realidade. Mas sabe o que eu vejo? Deus sonhando tanta coisa para a minha vida, Deus querendo tanta coisa para mim, tanta coisa para você, e infelizmente fica apenas no mundo de sonhos de Deus, porque você e eu não queremos que Ele faça sobre a nossa vida. Foi aquilo que o pastor pregou domingo passado, que diante da ação de Deus, algumas coisas eu posso falar sim ou não. E aí quantas coisas Deus quer fazer na nossa vida. Já prometeu curar as minhas enfermidades, curar o meu casamento, curar o meu filho, curar os relacionamentos, restaurar os meus sonhos, mas eu continuo olhando para a enfermidade, eu continuo olhando para mim mesmo, e acho que é impossível isso acontecer. E aí então ele fala: Ezequias, vou dar 15 anos para você, mas entenda que esses 15 anos, como os anteriores, eu fui fiel para com você e eu fiz a minha obra através da sua vida. Eles vão continuar acontecendo a cada ano. Eu vou continuar fazendo a minha vontade na sua vida. E como é bom saber que eu acordo de manhã e eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida, por isso eu continuo vivo. Por isso eu continuo vivo. Tem um pastor, não vou lembrar o nome dele, mas ele dizia assim: todos os dias quando você pegar um jornal para ler, comece pela página de óbitos. Não lê a manchete, não lê nada. Vai lá pelo comunicado da funerária da cidade. Leia nome por nome. Quando terminar, você guarda e faz a oração: obrigado, Deus, porque meu nome não está aqui. Significa que um propósito a mais o Senhor tem na minha vida hoje. E como é bom saber disso, queridos, que nós não estamos aqui à toa. Por mais que as pessoas, a sociedade nos oprime, diz que nós não temos o porquê existir, vai dizer palavras, vão nos abandonar, mas Deus vai continuar olhando para nós dizendo: olha, eu vou dar mais dias de vida para você, mas com propósitos. Quando a nossa vida enfrenta também as curas, Ele usa a cura física, as feridas físicas, mas de uma maneira natural. Uma maneira natural. Versículo 7 diz assim: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Meio natural. Não desceu um anjo, como no capítulo anterior, para guerrear. Não se abriram os céus, e ali uma grande nuvem desceu, e o envolveu, e ali curou. Meios naturais. Toma o figo, pega, coloca sobre a úlcera, e vai curar. Já parou para pensar quantos meios naturais Deus nos dá para curar a nossa alma, curar as nossas enfermidades? Quer um exemplo? Perdão. Perdão. Aprender a pedir perdão. A oração do Pai Nosso me mostra que eu perdoar alguém não é sobrenatural, é natural. O sobrenatural é Deus me perdoar. Perdoa as minhas dívidas. Ele pode perdoar. O perdão divino é sobrenatural. Mas o perdão humano, o perdão que eu dou a alguém, ou perdoo alguém, ou perdoo a mim mesmo, é o meio natural que Deus usa para curar muitas das nossas enfermidades. Queridos, quando nós deixamos de perdoar, quando nós deixamos de pedir perdão, isso começa a crescer no nosso coração, vai aumentando cada vez mais, e aí eu começo a dizer: estou sentindo uma dor aqui, eu não sei do que é, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu não sei, vou no médico, ele não fala o que é, eu começo a sentir um mal-estar durante o dia, eu vou no médico, fui em todos os especialistas, ninguém diz o que é. Volta para casa e fala: Deus, eu estou passando por isso, me mostra quem eu tenho que perdoar, Deus. Me mostra quem eu preciso perdoar e quem eu preciso pedir perdão. Para quem já trabalhou com capelania hospitalar, na minha época de seminário tinha opção, alguns alunos escolheram essa opção, eu fiquei na área social, mas tinha um senhor bem idoso, que há muito tempo estava na UTI e não falecia, não morria. Aí um dia o pastor que tomava conta dos seminaristas disse assim: vamos conversar com ele e perguntar a ele quem ele quer que o visite. E ele mandou chamar um parente dele. E quando o parente dele chegou, conversaram, houve o pedido de perdão, o parente saiu, aquele homem naquela tarde faleceu.
E eu sei que muitos aqui conhecem histórias de pessoas assim, que ficaram anos e anos doentes, até ver o irmão que há muitos anos não via, porque brigaram na infância, na mocidade. Há pessoas que foram embora porque um dia discutiram e nunca mais se viram. E aí quando voltam, há a ministração do perdão. Coisa natural, coisa natural. Concluindo, queridos, ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o texto termina dizendo que ele vai curar. Volta, Isaías, volta e diz a ele que eu vou curar. E vou dar 15 anos para ele. A vida deve continuar. A vida deve continuar. Saia pelo menos com 2 frases. A enfermidade é uma realidade possível. A enfermidade é uma realidade possível. E a cura é uma possibilidade real. A cura é uma possibilidade real. Me chama a atenção o fato de que Ezequias, após receber a notícia de Isaías, ele olha para o profeta e fala assim: profeta, só uma coisa. Eu estou vendo a minha enfermidade. Eu sei que isso vai me conduzir à morte. Eu estou olhando a situação do meu casamento. E eu sei que isso vai gerar o final dele. Eu estou vendo os meus sonhos saindo pelas minhas mãos, mas eu olho e eu sei que eu vou perder todos eles. Eu entendo que a minha vida espiritual está escapando das minhas mãos e eu vou perder. Como eu posso sair daqui essa noite? Como que Isaías poderia dizer a Ezequias que ele ficaria tranquilo? Qual é o sinal que você quer de Deus? E aí o profeta ora e diz assim para ele: Ezequias, o que você quer? Que a sombra que marca a hora, adiante ou retroceda? Aí ele olha e diz assim: então que ela retroceda, porque se adiantar é fácil, mas retroceder, voltar o tempo, não tem como fazê-lo. E aí o profeta disse: então é isso que vai acontecer. E dessa maneira acontece. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Eu só aprendo uma coisa com esse texto, só uma. Olhei, tentei, li comentários, mas nada me convenceu a não ser que Deus é o Senhor da história e cabe a Ele controlar o meu tempo. Deus é o Senhor da história e cabe a Ele controlar o meu tempo. Ele tem poder para adiantar, para retroceder, para fazer uma coisa acontecer, uma coisa deixar de acontecer, a minha vida começar a andar, minha vida começar agora a ter um significado, somente Ele pode fazer isso. Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da história. E queridos, quando Ezequias pede o sinal, e Deus responde esse sinal, ele compreende que Deus controla o tempo, a sua vida está nas mãos dEle, e por isso a esperança da cura existe, e é preciso buscá-la, é preciso buscá-la. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje. Se é uma enfermidade física, que você tem expectativa, ou de repente deixou de buscar essa cura em Deus. Se é uma enfermidade emocional, uma enfermidade que tem tirado de você o sonho de viver. Uma enfermidade moral, alguma necessidade de buscar em Deus a restauração e o perdão. Mas eu quero mudar só um pouco a liturgia, pastor. Quero convidar o Ministério de Louvor para que volte à frente aqui. E convidar você a se colocar em pé. E nós iremos cantar mais uma vez, poder e graça, perdão e graça. E enquanto nós cantamos, eu quero que você faça uma autoavaliação da sua vida. E olhe se há uma possibilidade de você enfrentar algum tipo de enfermidade, que talvez até agora você estava relutando contra ela. Entenda, a realidade da enfermidade pode alcançar qualquer um de nós. A possibilidade da cura existe. O propósito da vida prevalece. E a ação de Deus diante do clamor. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, que você que deseja buscar isso em Deus, algo que você sente no coração que precisa
de cura, precisa de perdão, precisa de propósito real de Deus. Quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor estiver aqui cantando, para vir aqui à frente. Para vir aqui à frente com esse propósito. E a certeza que Deus é o Senhor da sua história, da sua vida. E cabe a Ele controlar o seu tempo, os seus sonhos, as expectativas que você tem de vida. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós amamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Queridos, maneira que Deus cura muitas das nossas feridas é quando nós sentimos alguém do nosso lado. Quando alguém está com a mão estendida e falando, ó, estou com você, eu estou junto com você. Eu quero que você faça isso. Se estiver com a sua família, você abraça a sua família. Se estiver sozinho, você pega a mão de quem está do seu lado. E você vai entender que aqui é uma família. Aqui é um contexto no qual você pode acreditar que Deus está com você, que Deus quer restaurar o seu coração, restaurar as suas enfermidades, cuidar das suas feridas. E você não está sozinho nisso. Você não está sozinho. Deus colocou na vida de Ezequias pessoas que pegaram a folha do figo, trouxeram e cuidaram da ferida dele. Ele não saiu do lugar e foi atrás daquilo que ia curá-lo, mas pessoas levantaram, pegaram a folha do figo e colocaram sobre ele. E assim a mão de Deus abençoou e curou. Eu quero que você creia nisso, que você saia daqui com essa convicção, que Deus está cuidando de você de uma maneira pessoal, está cuidando das suas feridas, porque você tem um valor tremendo para Deus. Vamos orar? Pai, como é bom, ó Deus, poder olhar para a Tua palavra, encontrar nela exemplos, ó Deus, de homens e mulheres tão limitados quanto nós. Talvez, ó Deus, quando nós olhamos para a vida de Ezequias, alguém crente, alguém consagrado, alguém temente ao Senhor, ó Pai, alguém que andou reto na Tua presença, em nenhum momento desfrutou, ó Deus, não se afastou do Senhor, ó Pai, em nenhum momento, ó Deus, desfrutou daquilo que as pessoas poderiam dizer, dar a Ele, ó Pai, se afastar da presença do Senhor, mas ele sabia, Deus, da importância de andar contigo. Mesmo após toda essa fidelidade, ele se depara com uma enfermidade mortal, ó Pai. Isso, ó Deus, poderia ceifar os seus sonhos, as suas expectativas, olhar o seu reinado, ó Pai, como algo que poderia perder totalmente o controle, ó Pai, saber que nada estaria nas suas mãos, ó Deus. E da mesma maneira, ó Pai,
Nós estamos tentando andar cada dia na Tua presença. Nós estamos procurando cada vez mais, ó Deus, mudar aquilo que é necessário mudar. Queremos, ó Deus, aprofundar na nossa relação contigo. Mas, ó Deus, a enfermidade tem batido a nossa porta, ó Pai. As enfermidades, ó Deus, que são tão contemporâneas, ó Deus, que talvez achemos que nada vai nos alcançar porque nós andamos contigo. Mas, ó Deus, quantas enfermidades emocionais nós estamos enfrentando. Quantas dificuldades, ó Deus, relacionais, ó Pai. Quantos, ó Deus, relacionamentos conturbados, casamentos desfeitos, ó Deus. Apesar de ainda estarem juntos, ó Pai, mas precisa de cura. Ó Deus, quantos sonhos nós abrimos mãos, nós deixamos de lado. Quantas coisas, quantos sonhos o Senhor tem para a nossa vida, que não se tornam realidade, ó Deus, porque as nossas enfermidades não permitem, porque nós, ó Deus, desanimamos, nós desistimos, nós deixamos de buscar. Mas, ó Deus, é tão bom fazer parte de uma igreja, da família do Senhor. É tão bom estarmos aqui nesta noite, ó Deus, assim, ó Pai, pegando na mão de pessoas pegando nas nossas mãos, dando, Deus, o entendimento que nós estamos diante do Senhor, dando-nos, ó Deus, a certeza, ó Pai, que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos em família, ó Deus, com pessoas dispostas a pegarem a folha do figo, a virem até nós, ó Deus, não nos rejeitando por consequência das nossas enfermidades, mas colocando sobre as nossas úlceras, ó Pai, e assim aguardando o milagre do Senhor, aguardando a restauração, a cura que vem do Senhor, ó Pai. Por isso eu peço, ó Deus, o Senhor que é o Deus da história, o Senhor que controla o tempo, todas as coisas, e estende da Tua mão sobre a vida de cada um aqui nessa noite, de forma especial daqueles, ó Deus, que aceitaram o desafio de serem curados por Ti, serem cuidados pelo Senhor, ó Pai, e que em nome de Jesus haja refrigério, ó Pai, que o bálsamo do Senhor curador seja derramado sobre cada um, que haja cura da alma, que haja, ó Deus, ousadia para perdoar, ousadia para pedir perdão, ousadia, ó Deus, para buscar aquilo que cabe a nós buscarmos, ó Deus, para que as feridas sejam tiradas de nós, para que haja cura em nós, ó Pai. Ó Deus, estenda da Tua graça nesta noite, e nós esperamos com a mesma expectativa, ó Deus, que Ezequias, ó Pai, esperou, ao olhar aquele relógio, e ficar ali vendo se Deus iria dar uma resposta, e o tempo retrocedeu, ó Pai, cabe ao Senhor, a Deus, cuidar dos nossos dias. A Tua palavra diz que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha ou guiar os seus passos. Nós depositamos a nossa vida nas Tuas mãos e clamamos perdão e graça, perdão dos nossos pecados e graça para a restauração da nossa vida e dos nossos sonhos. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão pela internet nos acompanhando. Ó Deus, cura cada um, ministra a cura do Senhor a cada um. E assim deixa-nos, ó Deus, ver os Teus milagres acontecerem, ó Pai. E assim o propósito da vida prevalece. E os propósitos que nós queremos são os propósitos do Senhor, ó Pai. Obrigado por esta noite, pela Tua palavra, e que ela fique guardada no nosso coração. E leve-nos, ó Deus, em paz, na certeza da cura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.